Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu sou o Tom aqui com notícias e informações para você. Eu até tinha me recusado algumas vezes a falar sobre crime organizado, não é? Porque na minha cabeça isso não tem nem cabimento o que acontece no Brasil. Mas os Estados Unidos haviam mandado aqui emissários para conversar com o governo brasileiro e classificar os grupos terroristas, né, Comando Vermelho, PCC, na verdade as facções criminosas como grupos terroristas, né, porque facção criminosa no Brasil hoje é mato. Então é o seguinte, Trump quer classificar PCC e CV como terroristas a despeito da oposição do governo Lula, né? Como grupos terroristas, o Donald Trump quer classificar o PCC, o Comando Vermelho e todas essas facções aqui do Brasil como grupos terroristas. E, na verdade, deixa eu acender a minha luz aqui para ficar melhor. E, na verdade, o governo Lula recusou a classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas que andam tocando terror Brasil afora. A classificação permitirá um enfrentamento mais duro às redes de narcotráficos e facções. É um absurdo! O governo Lula disse ao enviado do Donald Trump, o chefe de sanções do governo americano, David Gamble, que discorda de classificar o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas. Que belo começo de viagem para o David Gamble ao Brasil, hein, gente? Ele mal chegou e ele já tomou uma porta na cara do governo Lula logo em uma área em que o David Gamble e o Donald Trump estão extremamente focados, que é o combate ao crime organizado transnacional. Eu vou ler para vocês uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Acompanha aí comigo, aspas do título. Brasil diz a enviado de Trump que discorda de classificar PCC e CV como terroristas. Hã? Por que o Brasil ia aliviar para os bandidos, hein? Vamos entender essa história aqui. Vamos ler o primeiro parágrafo, aspas de novo. O governo brasileiro disse a um representante da gestão Trump que discorda da pressão do governo americano para que o Brasil classifique facções criminosas como PCC e CV como organizações terroristas. Fecha aspas. Olha, adivinha quem que ficou super feliz com essa notícia? Chuta aí para mim. Responda aí nos comentários quem foi que ficou extremamente feliz com essa recusa do governo brasileiro. Quem soltou foguete, fogos de artifício, comemorou, tá sorrindo de orelha a orelha. O governo dos Estados Unidos avalia classificar as facções, primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, apesar da oposição do governo Lula a esse enquadramento. Para Washington, a posição brasileira não impede o avanço do plano. Então significa que os Estados Unidos não precisam do aval do Lula em território americano para classificar essas facções criminosas como grupos terroristas. Simplesmente o governo americano diz que são terroristas e ponto final. Guantánamo, Alcatraz ou então o secote lá do Bukele, não é? A visita de representantes ligados ao presidente Donald Trump ao Brasil foi considerada um gesto diplomático para discutir uma medida de forma conjunta. Então o que os Estados Unidos quis? De forma conjunta diz, olha Lula, nós achamos que o PCC, o Comando Vermelho e todas essas facções são grupos terroristas, nós temos que combatê-los e tratá-los como tal. Simplesmente o Lula disse o quê? Não, os meus meninos não são terroristas, os meus meninos são apenas vítimas da sociedade, não é?
Então, no entanto, diante da resistência do Palácio do Planalto, os Estados Unidos podem seguir a estratégia unilateral. O que ele quer dizer com estratégia unilateral? Foi o que eu já havia dito, que os Estados Unidos ele vai tratar essas facções, criminosas, esses garotos de estimação do Lula e do PT, como grupos terroristas em território americano. Não é? O que eles estiverem lá lavando dinheiro, inclusive foram detectados em 12 estados americanos células do PCC, célula do Comando Vermelho em outros estados. Então os caras estão saindo daqui para lavar dinheiro lá. E os Estados Unidos já começou a investigação, o FBI, a CIA, o governo americano já começou a investigar todo esse processo dessas facções criminosas brasileiras que o Lula não quis classificar como grupos terroristas. Você vê aqui no Brasil, um exemplo, hoje a Bahia é o estado mais perigoso e mais violento do Brasil, até do que o Rio de Janeiro. Eu me sinto extremamente confortável andando em Copacabana, Ipanema, Leblon, aquela região. Falo essas regiões porque são regiões mais visitadas, regiões turísticas, Mas não me sinto confortável andando no Farol da Barra, na Bahia, no Pelourinho, no Mercado Modelo, de jeito nenhum. As facções criminosas, elas tomaram conta da Bahia. Hoje o estado mais perigoso do Brasil é a Bahia. A cidade mais perigosa e violenta do Brasil é Salvador. Então, o potencial que tinha Salvador para ser uma Fort Lauderdale, para ser uma cidade totalmente turística, trazer milhões em recurso para o estado, para a cidade, acabou virando laboratório, celeiro de facções criminosas. O que acontece na Bahia é absurdo. Hoje todas essas facções citadas aí, PCC, Comando Vermelho, e as facções da Bahia, o tal do Bonde do Maluco e outras facções da Bahia, a Bahia é um celeiro hoje do crime organizado, das facções criminosas, trazendo dor, sofrimento, guerra, confusão, tiroteio, morte. Salvador está um caos, a Bahia está um caos. E muitas partes do Brasil a mesma coisa. Eu estou citando em particular a Bahia, porque a Bahia já está há 20 anos na mão do PT, não é? O que é que tinha o baiano na cabeça de votar num elemento que eles nem conheciam? Esse tal de Jerônimo aí, eu lembro que na época eu estava passando pela Bahia e perguntava às pessoas, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era esse tal Jerônimo. Votaram nele por causa do Lula. Então, 20 anos do PT na Bahia, inclusive o Rui Costa, que é ministro da Casa Civil do Lula, foi governador da Bahia. O líder no Senado, Jacques Wagner, foi governador da Bahia. Então a Bahia já está num processo aí de 20 anos ou mais, não sei, não lembro, nas mãos do PT. E toda esta guerra, toda esta confusão, toda esta morte, hoje a Bahia é o estado mais perigoso do Brasil. Hoje virou quartel-general das facções criminosas do Rio. O Comando Vermelho na Bahia, não é? Aliada com facções daqui. O TCP também está aqui, aliado com facções daqui da Bahia. E o PCC chegou para entrar na guerra, não é? Então achou extremamente fértil, né? Um campo fértil a Bahia para poder fazer toda essa baderna, toda essa confusão. E o Lula simplesmente deixou claro que as facções criminosas que matam, né, que vocês sabem o que eu estou falando, que trituram as pessoas, que taca fogo, que pratica toda sorte de desgraça contra o ser humano, não foi classificada facção criminosa. Eu estava até vendo aí um vídeo de um traficante desse aí no Rio de Janeiro, que é dito dono. É uma vergonha o Estado, a União, o cara dizer que é dono de favelas. Eu sou dono do pedaço, dono daqui, dono dali, ele que manda. O cara dando cavalo de pau com moto, com carro, ambulância parada, parada
com paciente lá dentro em estado grave, precisando, uma mulher dar à luz, uma pessoa precisando de uma emergência, de uma cirurgia, de um transplante, e a ambulância simplesmente parada esperando que o chefe do tráfico fizesse malabarismo lá com um carro, com uma moto. Todo mundo esperando, ninguém poderia passar, vários homens armados ao redor e ninguém passou, inclusive a ambulância. E o Lula dizer que não são terroristas, e sim vítimas da sociedade. É um absurdo, é uma vergonha esse Brasil. E na verdade os Estados Unidos, ele vai, sem sombra de dúvidas, classificar essas facções criminosas brasileiras como grupos terroristas, né? Para que eles protejam o Estado, para que eles protejam o país dele. Porque qualquer um desses caras que forem pegos lá e eles descobrirem e pertencem, seja lá qualquer facção, estão falando dessas duas facções aqui, porque são as mais fortes, né? Mas qualquer outro tipo de facção, o cara é ligado, chegou nos Estados Unidos, cana, filho. Alcatraz, que eles vão reabrir, Guantánamo, ou vão lá para o secote do Nayib Bukele. Se eles tiverem sorte, ficam presos em território americano, né? Se tiverem azar, vão parar lá em El Salvador, nas mãos do Bukele. Fica aí a minha revolta, como a revolta de todo cidadão brasileiro que está vivendo a mais absoluta violência. Nós voltamos aos mais altos picos de violência com o retorno do PT e do Lula ao poder. Esperar o quê de um governo desse, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, que inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo. Muito obrigado, um ótimo final de semana. Tchau, tchau.